pessoas perguntam de síndrome de esgotamento emocional, e se o esgotamento emocional, a fadiga, né, a exaustão emocional, o estresse, né, sustentado por muito tempo, se ele pode levar ao suicídio. E eu noto que as pessoas confundem muito isso com o burnout, síndrome de burnout. A definição hoje, burnout é relacionada a trabalho. A pessoa tem exaustão, ela tem fadiga, tem cansaço, somatização, sintomas físicos, e ela tem uma sensação de fracasso na profissão que escolheu, né? Então ela tem um esgotamento muito grande, assim, ela não suporta passar na frente do ambiente em que ela trabalha, porque ela sente que ali ela adoeceu. Ela tem essa fadiga, essa exaustão emocional, e os sintomas físicos, falta de ar, sintomas respiratórios, sensação de que ela puxa o ar não entra, que o peito não enche, sintoma gastrointestinal, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre, distensão abdominal, sensação de retenção de gases, né, prisão de ventre. Então isso é o burnout. Agora, quando a gente fala em desgaste, exaustão emocional, fadiga, a gente está falando da depressão exógena, tá? Que é uma classificação da psiquiatria clássica franco-alemã, outra vez. Depressão por esgotamento, antigamente tinha um termo francês, chamava surmenage. Antigamente o termo francês por quê? Porque o francês era a língua científica, era a língua que era hegemônica, né? Hoje é o inglês, né? Só que quando fala em burnout, burnout não é o equivalente a surmenage. Burnout é só esgotamento profissional, relacionado a trabalho. Claro, vai acabar envolvendo outros aspectos da vida, porque o trabalho hoje é o centro da vida da pessoa, né? Querendo ou não, tudo vai acabar girando em torno da sua identidade profissional, do que você produz e tudo mais nessa sociedade de produção que a gente vive. Agora, voltando, a gente pode falar em outro momento só de burnout. Agora, o esgotamento emocional, tá? Que antigamente chamava surmenage. É esgotamento por fadiga, é matar um leão por dia, todos os dias, por 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Uma hora você vai entrar em fadiga. Tem gente que vai entrar antes, bem antes, por muito menos. Qual que é a diferença? Quem tem mais tolerância, quem tem mais resiliência, vai demorar mais. O que é essa resiliência? É a mistura certa de força com flexibilidade. Quem é mais resiliente, aguenta mais tempo. Tá? Na verdade, essa pessoa teve um preparo maior, tem uma personalidade, vamos dizer assim, aspas, né, mais flexível, mais resistente, talvez teve uma vida mais tranquila, teve um preparo melhor, teve uma educação mais tranquila, teve acesso a recursos de adaptação melhores. Agora, e aquele que não tem essa resiliência e tem um baque e já abre um esgotamento e dali, a partir do esgotamento, já abre uma depressão endógena, ou seja, de base genética. Qual que é a diferença entre esses dois perfis de personalidade? Esse primeiro que eu tô falando aqui, que sofre um baque, às vezes igual o baque, igual, vamos dizer assim, a mesma situação, dizer, marido e mulher, né, perdem um filho. Um demora para abrir a depressão e o outro abre imediatamente. Qual que é a diferença? Às vezes esse primeiro, que abriu imediatamente, já entregou os pontos, já não pôde mais fazer frente à realidade, é porque ele tem uma depressão endógena de dentro, de base genética, e o gatilho, a perda do filho, traumática, já foi suficiente para abrir, desencadear. Então essa depressão endógena, que o CID, DSM, chama de depressão maior, tá? A outra pessoa que foi aguentando, foi tolerando, foi sofrendo as consequências da perda do filho, da depressão do parceiro, ela foi mais resiliente, ela foi tolerando, foi levando todas as complicações daquilo e foi afundar, vamos dizer assim, 5 anos depois, por exemplo. Mas ela foi tendo outras implicações. Essa foi uma depressão por esgotamento. Esgotamento ou fadiga ou surmenagem. Essa foi o que a gente chama de depressão exógena, porque ela foi afundando devagarinho em função dos baques, das vivências dolorosas, das perdas, tá? Para ilustrar, eu vou contar um caso.
Esse caso eu atendi há muitos anos, logo que eu entrei terminei a residência, comecei a atuar numa cidadezinha do interior. Um casal de meia idade perdeu um filho de 19 anos, um acidente de tiro, né, de bala perdida. E o pai, ele afundou imediatamente, ele enterrou o filho, entrou pro quarto e não saiu mais, tá? E na época, né, há 25 anos, as pessoas não falavam, assim, de depressão, achavam assim, normal, ele perdeu um filho numa circunstância trágica, então ele não quer comer, ele não quer tomar banho, ele tá na cama, normal. Ele era funcionário público, concursado, deu abandono de emprego, ele perdeu por justa causa o concurso. E dali 6 meses, ele saiu do quarto para ser enterrado, morto. Morreu de inanição, pneumonia. Uma história muito triste. Hoje em dia é muito raro ver uma coisa dessa, porque as pessoas intervêm, porque elas percebem que não é normal. Esse é um outro capítulo em psiquiatria. O que é normal, o que é patológico, o que é um luto normal, o que é um luto patológico. Eu conheci a esposa dele muitos anos depois, uns 5 anos, 6 anos depois, e ela era uma dona de casa que não precisava se preocupar com dinheiro, o marido provinha a casa, ela só fazia os lides da casa, criava os filhos. Só que 5 anos depois, o que aconteceu com ela? Ela precisou se virar, arranjar um emprego, não era concursada, nada, e ela estava iniciando insônia, fadiga, ganho de peso por excesso de compulsão alimentar, por ansiedade, porque ela tinha uma insegurança se ela ia conseguir se manter empregada, se o dinheiro ia dar para fechar as contas no fim do mês. A filha desenvolveu um quadro de rebeldia, porque perderam a casa própria, perderam a segurança alimentar, a segurança social, perderam o status social, perderam tudo. Então a filha ficou revoltada, foi para a rua, parou de estudar, ou seja, a carga que essa mulher carregava. Perdeu o filho tragicamente, perdeu o marido, perdeu a pensão, perdeu tudo. A filha foi para a rua. Toda a situação de insegurança social, emocional que essa mulher passou a carregar. Durante 5 anos, quando eu a conheci. Nesse momento, coincidentemente, ela estava começando a afundar. Ela tinha traços já de depressão exógena, que é a de fadiga, depressão por exaustão, esgotamento, tá? Só que não é burnout. Percebam, porque é a história de vida dela, né? E aí ela começou a fazer o primeiro episódio de depressão de base genética endógena. Aí veja como é diferente a depressão endógena de base genética, depressão maior, tipo a que o marido fez logo de cara. Ela começou a parar de comer, sonolência excessiva, apatia, prostração, lentificação, inibição psicomotora, não queria mais tomar banho, ela estava entregando os pontos. Percebam? Então, ela ficou 5 anos matando 1, 2 leões por dia, dias a fio, 5 anos, né? 365 vezes 5, até que ela sucumbiu. Percebam? Então, essa é a depressão por esgotamento, por exaustão. Existem situações em que durante esse processo de esgotamento, de fadiga, a pessoa ela entra numa coisa chamada desesperança e desespero, né? O desespero é mais agudo, a desesperança é mais crônica. O que impede as pessoas de se matarem nesse momento? Tem uma filha que ela quer resgatar, né? Ela já perdeu o marido, já perdeu o filho, mas ela ainda tem uma filha que ela quer resgatar. Tem que manter essa filha, então a fé, o apoio comunitário, né? A família, os amigos, a própria filha. Então, ter um motivo, é como diz Viktor Frankl, né? Quem tem um motivo para continuar vivo, né? Quem tem um para quê, sempre vai encontrar um porquê continuar vivo. Vai sempre dar um jeito. Mas, digamos que essa mulher não tivesse mais, perdeu o marido, perdeu o filho único, não tivesse mais nada, tá tudo ladeira abaixo. Muitas vezes a pessoa, quando chega nessa fase da depressão, da exaustão, né? Para a depressão endógena, que ela começa a não ter mais sentido na vida e tudo, ela pode se matar. Ela também pode se matar quando ela encontra o tratamento para a depressão endógena e começa a tomar o antidepressivo. Ela já está abrindo o primeiro episódio de depressão endógena de base genética. Por quê? Porque ela foi cutucar, o ambiente cutucou tanto a genética dela, não tinha uma genética forte para depressão endógena, vejam só. Tanto que ela não abriu logo de cara.
Mas depois de 5 anos e pouco, aquela genética dela foi tão cutucada, tão estimulada pelo ambiente hostil, adrenalina, cortisol, hormônio do medo, tudo ali instigando o cérebro dela, ela abre uma depressão endógena. O psiquiatra, na ânsia de curar, de resolver, dá uma dose alta de antidepressivo, chama furor curante, eu quero tratar, quero resolver. O que eu corro o risco? Né? Ou ela faz uma virada maníaca, é um risco que eu corro, porque se eu não investigar a genética dela, os antecedentes pessoais e familiares, eu corro esse risco. A outra possibilidade, o antidepressivo, ele vai levar 14 a 21 dias para começar a agir. Nesse intervalo, 14, 21 dias, 30, 40 dias, a primeira coisa que vai melhorar não vai ser o humor, ela vai continuar enxergando a vida em preto e branco, tudo da pior forma possível. Só que eu vou desinibir o motor dela, ela vai começar a ter ânimo e disposição. Aí é o risco maior, é onde a pessoa pode se matar, porque ela continua pessimista, triste, depressiva, vendo o pior panorama possível, mas ela tem agora energia suficiente para se matar. Então esse é o perigo maior no início do tratamento antidepressivo, é onde ela precisa de maior vigilância, observação e apoio comunitário. Então essa é a diferença básica entre a exaustão emocional, né? É um tipo de burnout? É, mas por definição e convenção, burnout é única e exclusivamente aquilo que foi desencadeado e aberto por exaustão no ambiente de trabalho, tá? Burn é queimar, o burnout, queimar tudo, né? Você queimou mais lenha do que você repôs. Isso é outra história. Então, só para diferenciar e para que vocês entendam a importância de saber a causa, a etiologia, saber se uma depressão ela tem mais base genética ou se ela tem mais base ambiental. E entender que as pessoas são diferentes. E a história, você tem que ouvir história, colher história. O bom psiquiatra, ele tem que saber colher a história e colocar numa linha cronológica coerente e ajustando os dados de antecedentes pessoais e familiares. E fora isso ainda, se a pessoa tem um hipotiroidismo, se ela tem um hipertiroidismo, os remédios que ela toma, tudo pode colaborar para que haja um adoecimento. E fora isso também, a gente hoje está muito atento para níveis de vitamina D, vitamina B12, ácido fólico, uma série de substâncias que precisam ser suplementadas em alguns pacientes também para melhorar, otimizar o resultado do tratamento. É isso.